Então, nós já estamos apresentando um conjunto de medidas que tem um impacto nos próximos 2 anos de 30 e 40 bilhões, 25 e 26, performando 70 bilhões de reais, e que passa pelas seguintes medidas. Primeira delas, reforçar que o salário mínimo continuará tendo ganho real. Ele continua tendo um ganho acima da inflação. Mas esse ganho vai estar condicionado àquele espaço do arcabouço fiscal entre 0,6% e 2,5%. Isso significa que o salário mínimo pode, inclusive, subir numa recessão, por exemplo. Se amanhã, daqui 5, 10 anos, você tem um ano em que o produto cai, você vai ter uma trava de que ele vai subir 0,6%, mas, ao mesmo tempo, também pensando na anticiclicidade do arcabouço fiscal, se você tiver um aumento do PIB muito grande um ano, você vai limitar o crescimento do salário mínimo. Então, você vai colocar entre o 0,6 e o 2,5 o crescimento do salário mínimo ano por ano, com isso dando conforto para o planejamento, elaborar a peça orçamentária com mais previsibilidade e com a possibilidade de manter as despesas discricionárias, no mínimo no patamar atual, ou com boa gestão, ampliando a capacidade discricionária do Estado para investimento. Então, o objetivo dessa medida é circunscrever, conter os aumentos de despesas obrigatórias ao limite do arcabouço fiscal. Nós temos que fazer isso com todo o orçamento, do meu ponto de vista, para nós reencontrarmos o equilíbrio fiscal e podemos fazer o país crescer como ele vem crescendo, né? Com sustentabilidade, com inflação controlada, mesmo com os choques que nós tivemos esse ano, nós estamos conseguindo manter a inflação na série histórica, né? Desde o Plano Real, sob controle. E, repito, tivemos 2 choques importantes esse ano, ou 3, né, tanto climáticos quanto externos. O dólar está se apreciando no mundo inteiro. E tivemos 2 choques internos climáticos. E, ainda assim, o país está crescendo, nós devemos fechar o ano com crescimento aí de 3,4%, 3,5%, né, e uma inflação, se não dentro, muito próxima do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Segunda questão, BPC. Nós temos conversado com vocês sobre uma espécie de indústria, né, de liminares que estão sendo concedidas, e nós estamos estabelecendo critérios legais que dão ao gestor público mais conforto na certeza de que o benefício vai chegar a quem realmente precisa e é contemplado pela segurança constitucional, é contemplado pelo texto constitucional. Ou seja, nós estamos adequando o BPC, herdamos alguns problemas que são de conhecimento público, né? Benefícios sendo concedidos sem clareza da deficiência atestada, atestado por um atestado sem perícia, por exemplo, sem laudo pericial, uma série de problemas vem acontecendo, razão pela qual o BPC extrapolou o orçamento esse ano em praticamente 7 bilhões de reais, e nós vamos conformar o programa ao texto constitucional. Não há mudança de conceito, há apenas uma clareza daquilo que nós precisamos fazer para que o programa tenha o seu andamento sob condições de previsibilidade e de atenção àqueles que são protegidos pelo texto constitucional. Então, depois a equipe vai detalhar quais são as alterações que estão sendo propostas, que vão dar conforto, tanto à área da assistência, quanto à AGU, na defesa contra essa indústria que nasceu no país e que precisa ser contida para o bem do próprio país, porque não se trata aqui de cortar direitos, o presidente tem insistido muito nisso,
que ele não voltou à presidência para cortar direitos, e não é disso que se trata. Nós temos que fazer algumas alterações para dar clareza de quem efetivamente tem direito ao BPC, no caso da pessoa com deficiência. A questão do abono salarial, né? Nós estamos fixando o direito ao abono àqueles que ganham até R$ 2.640 por mês, o que hoje corresponde a 2 salários mínimos. Mas nós estamos introduzindo uma cláusula na Constituição de que esse valor vai ser corrigido pela inflação. Como o salário mínimo vai aumentar acima da inflação, esse valor ele vai gradualmente convergindo para um salário mínimo e meio ao longo dos anos. E quando isso acontecer, quando chegar a um salário mínimo e meio, volta a prevalecer a regra atual. Então, é como se nós tivéssemos gradualmente baixando de 2 para 1,5, mas sem prejudicar as pessoas que hoje ganham R$ 2.640. Então, é uma regra de transição de um benefício que, num certo sentido, perdeu sua razão de ser à luz dos vários programas que foram criados superiores a ele do ponto de vista social e que já estava no radar de vários governos ajustar em relação aos programas existentes hoje.